Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Este é o Jornal Terra Viva, primeira edição. Aqui você fica sabendo dos principais destaques da economia e da política que fazem a diferença no agronegócio do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques desta edição. O governo federal lança hoje o Plano Safra 2024-2025 para financiar a agricultura. Vamos saber então as expectativas para esse anúncio na nossa conversa de agora, ao vivo, com o presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso, Izan Oliveira Rezende. Presidente Izan Rezende, bom dia. Seja bem-vindo primeiramente com a gente aqui ao canal Terra Viva, tudo bem? Bom dia, Felipe. A alegria estar aí com você aí nesse Jornal Terra Viva aí e parabéns aí pelo teu trabalho. Muito obrigado, um prazer é nosso em recebê-lo por aqui, viu, presidente? Bom, o plano, a gente tem alguns aspectos que eu queria conversar com você. Primeiro, eu queria falar sobre esse atraso, porque o plano deveria ter sido anunciado na semana passada, foi adiado, a vigência do plano anterior terminou, ou seja, há uns dias aí que não houve uma cobertura eficaz do plano Safra, né? Esse adiamento de uma semana, mais ou menos, ele chegou a atrapalhar um pouco os planos dos agricultores, principalmente dos pequenos agricultores? Não, atrapalhar não, viu, Felipe? Mas isso trouxe uma insegurança para o mercado e principalmente para a classe produtora. Isso tinha feito um anúncio anteriormente de que estaríamos aqui lançando aqui no estado de Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. E esse bate-cabeça do governo entre a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Agricultura, isso trouxe uma insegurança muito grande. Isso significa que o agricultor ele tem uma certa dificuldade pelo prazo que é muito curto de apresentar projetos para os custeios. E a outra preocupação é em relação se realmente vão ter esse atendimento ou não de uma forma eficaz aí nesse período. Pois é. Bom, o montante de recursos será oficializado daqui a pouco, né? Na cerimônia prevista para ocorrer aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Ao se confirmar, você acredita que esse valor seja suficiente para fomentar a atividade agropecuária aqui no país? A expectativa entre o valor anunciado e o valor que era previsto e reivindicado pela classe produtora está na faixa de uma diferença de em torno de 100 bilhões aí, né? Então, isso, como que é feito esse levantamento desse recurso que a sociedade precisa entender? A origem do recurso do crédito rural, 40,7% é da poupança, 36,4% de recursos obrigatórios, ou seja, dá um percentual daqueles valores que o cidadão deposita em dinheiro no banco, né? 10% do BNDES, dos fundos constitucionais, dos recursos livres e do Funcafé. Então, quando o governo se propõe a fazer um palco para divulgar um plano Safra, na realidade ele precisaria estar fazendo planejamento estratégico de políticas públicas, trazendo segurança para o setor produtivo, porque as regras já estão estabelecidas. E quando ele vem lançar um plano Safra a cada ano, vira um palco político. E não é isso que o produtor rural quer, não é isso que a sociedade precisa, e não é isso que a segurança jurídica, principalmente de segurança alimentar também nesse país, precisa ser trabalhado. Esse planejamento, ele deveria estar estruturado com um planejamento estratégico para 50, 100 anos, para que o produtor rural tenha estabilidade de fazer o planejamento dele. Quando o produtor rural faz o planejamento dele, ele faz no mínimo de 5 safras, mas ele tem que perder sono, perder muito investimento em função de novas regras. E as regras, ela não pode ser alterada, ela não pode ser composta com um fator ideológico nem político. O agronegócio, ele caminha por ele próprio e produz por ele próprio dentro desse mercado. E representa hoje, dentro do PIB nacional, um percentual significativo dentro da economia.
Agora, quando anuncia um plano safra a cada ano, já antevendo esse bate-cabeça, isso traz uma insegurança e um desconforto a todos nós. Isso é preocupante. Nós estamos vendo agora a previsão para lançamento aí da parte da manhã da agricultura familiar em 74,98 bilhões, que vai para o Pronaf, que é outro segmento importante, que isso traz o abastecimento do alimento no país e não pode ser tratado com linhas ideológicas, e também falta de planejamento de políticas públicas para estabelecer os locais, as regiões de cada produto agrícola. Outro, no período da tarde, nós vamos ter o lançamento aí da agricultura empresarial na ordem de 400 bilhões, né? Com custeio em torno de 293, investimento 106 e taxas de juro, aí que é o problema. Ela está em torno de 12%. O que isso significa? Selic mais um implemento de taxa. Isso dentro para o produtor rural, que eles estão estabelecendo agora essa divisão de agricultura empresarial, ele não vai entrar para fazer um pivô de irrigação, ele não vai fazer um investimento na área de armazenamento com taxas tão elevadas desse nível. O agricultor, ele tem como moeda corrente o produto dele, a saca de milho, a saca de soja. É o investimento e a base de cálculo para ele. Essa política de criar o Pronaf e separar da agricultura empresarial, o nome moderno que deu agora, isso vem da época de Fernando Henrique, quando iniciou a estabelecer uma regra de que eles cumpririam a ordem constitucional para o abastecimento de alimentos e não de commodities. E criou no país, lá em 94, a cédula do produtor rural. E isso depois veio implementado em 21 com a realização e aprovação do FIAGRO, que é o Fundo de Investimento da Cadeia Agroindustrial. Então, isso traz uma modernidade que deveria ser implementado, que deveria trazer segurança política para o país, para que os investimentos externos pudessem trazer recursos para esse setor com taxas inferiores. Ou seja, eles falam também de implementar o Plano Safra com linhas de créditos em dólar. Ou seja, Faria Limas atuando no mercado para ajudar o governo e com uma taxa em torno de 9,5%. Olha, há quantos países que estão com um investimento, e todo mundo sabe que está no mercado financeiro, que é na ordem de 1,5%, 2% ao ano em dólar. Por que exacerbar tanto para 9,5%? Então, essa composição, o agricultor ele não entra num financiamento com uma taxa de dólar aonde vai na ordem de 9,5%. Outro implemento que foi anunciado, pré-anunciado aí, da LCA. Ou seja, mais uma vez, eles estão aí colocando como 106 bilhões a mais, que viram um palco para dizer que aumentou os recursos aí do Plano Safra de 2024-2025, uma linha de crédito sobre os recursos de letras de crédito do agronegócio das LCA. Ora, o mercado financeiro já atua nisso. E quando a operação ocorre, ela ocorre na emissão das CPR, Cédulas de Produto Rural. Então, você criar uma linha de crédito para efetuar a compra, isso é contraditório a todo o princípio da emissão da cédula de produto rural, porque o que se coloca em garantia é o próprio produto físico. Então, assim, tem alguns viés políticos, repito,
que deveria ser um planejamento estratégico do setor produtivo de alimentos, tanto para a segurança alimentar do nosso país, como também a equalização da economia, por representar forte esse setor dentro do PIB nacional, um planejamento no mínimo de 50 anos. Regras estão estabelecidas. Agora, nós não podemos viver num desconforto e com um mascaramento de recursos para criar um determinado volume aonde não é compatível. O seguro abaixou, o seguro hoje, o prêmio de seguro rural vem para uma redução aí de 13% da safra anterior para 11% agora. Então, essas coisas, elas têm que ser analisadas sem paixão, tirar todo campo ideológico e tratar o setor com planejamento estratégico, área técnica, para resolver essas questões e não trazer essa instabilidade no mercado. Muito bem, presidente Izam. Eu queria agradecer a sua participação com a gente. Como eu disse no começo da nossa conversa, esse é um plano que está aí cercado de muitas expectativas, apesar de a gente já saber de alguns números que foram previamente anunciados, mas há aí muita expectativa em relação a todas as diretrizes, todos os pontos que a gente vai acompanhar o lançamento daqui a pouco aqui ao vivo e vai destrinchar ao longo da nossa programação para a nossa audiência entender exatamente do que se trata esse Plano Safra 2024-2025. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É sempre muito bom a gente trazer de uma maneira tão didática as expectativas e as opiniões, né, dos representantes do nosso setor. Então, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e voltamos a conversar numa nova oportunidade. Oportunidade e um bom trabalho.